A última entrevista de Vivian Vance emocionou a todos. Vivian Vance nasceu. Vivian Roberta Jones em 26 de julho de 1909, na pequena cidade rural de Cherryvale, Kansas. Um lugar onde todos se conheciam e a vida cotidiana tinha um ritmo lento e previsível. Ela foi recebida no mundo por seus pais, Robert e Euphemia Jones, que fizeram o possível para criar sua crescente família com estrutura e valores tradicionais. Vivian era uma de 6 irmãos, e crescer em uma casa tão movimentada moldou grande parte de sua personalidade desde cedo. Havia sempre barulho, movimento e conversas animadas entre os irmãos, e Vivian aprendeu rapidamente a fazer sua voz ser ouvida. Quando tinha 6 anos, a família Jones mudou-se para Independence, no Kansas, uma cidade maior que abriu novas oportunidades para Vivian. Ela frequentou a Independence High School, onde descobriu as aulas de teatro. Mal sabia sua família que essa curiosidade extracurricular despertaria a poderosa força criativa dentro dela, que acabaria por redefinir toda a sua vida. No palco, ela se sentia vista, compreendida e viva de uma forma que nada mais jamais lhe proporcionara. Apesar da crescente paixão de Vivian, sua mãe se opunha veementemente à ideia de a filha se tornar atriz. Euphemia tinha uma visão tradicional e conservadora do mundo, e acreditava que a indústria do entretenimento era um caminho instável e inadequado para uma jovem. Sua desaprovação era tão forte que criava uma tensão constante em casa. Mas Vivian não era do tipo que desistia facilmente. Ela tinha uma veia de independência discreta, porém inegável, daquelas que só se intensificavam quando desafiadas. Para ela, rebeldia não era algo selvagem ou imprudente. Foi proposital. Ela mudou seu sobrenome para Vance, um passo simbólico para construir uma vida de sua própria escolha. Ela encontrou trabalhos ocasionais e pequenas maneiras de sustentar sua ambição. Tarde da noite, ela escapava pela janela do quarto, aproveitando as noites frescas do Kansas para ensaiar, fazer testes ou simplesmente sonhar além dos limites que lhe eram impostos. Eventualmente, determinada a se dedicar completamente à arte da atuação, mudou-se para Albuquerque, Novo México, para seguir carreira profissional. Em 1930, Vivian teve sua primeira grande oportunidade ao participar de um espetáculo no Albuquerque Little Theater. Foi um começo modesto, mas era dela, e importava. A partir daí, o impulso cresceu. Vivian começou a aparecer em diversas produções locais, incluindo peças como This Thing Called Love e The Cradle Song. Suas performances impressionavam constantemente a comunidade teatral do Novo México, que via nela o que sua mãe não conseguia enxergar. Talento, dedicação e aquela faísca de algo especial. Sua ética de trabalho e charme conquistaram diretores e colegas atores. Em um dos votos de confiança mais significativos de sua juventude, membros da comunidade teatral arrecadaram fundos para enviá-la a Nova York para que pudesse estudar com a lendária atriz de teatro Ava Le Gallienne. Foi um gesto que mudou seu destino. Vivian mergulhou no agitado mundo do teatro nova-iorquino com energia e determinação. Ela começou sua carreira na Broadway em 1932, inicialmente trabalhando no coro, um papel fisicamente exigente e muitas vezes subestimado, mas que lhe ensinou disciplina e presença de palco. Gradualmente, ela foi conquistando papéis coadjuvantes, adquirindo experiência valiosa que aguçou seu senso de humor e instinto dramático. Em 1937, ela conseguiu um papel coadjuvante no musical Hooray for What, marcando sua transição do corpo de baile para papéis de maior destaque. Em 1941, alcançou seu maior sucesso inicial nos palcos ao estrelar o musical Let's Face It, de Cole Porter, interpretando Nancy Collister. Sua atuação foi amplamente elogiada, ajudando a consolidar sua reputação como uma talentosa atriz cômica com uma presença de palco calorosa e cativante. Vivian mudou-se para a Califórnia em 1947, justamente quando Hollywood estava em plena expansão. Depois de anos de trabalho árduo no teatro, ela começou a dar os primeiros passos no mundo do cinema. Em 1950, fez sua estreia no cinema em The Secret Fury, onde interpretou Leah, uma camareira, um papel pequeno, mas um começo, sem dúvida. Logo depois, ela apareceu em The Blue Veil, interpretando uma personagem chamada Alicia. Embora sua carreira no cinema nunca tenha alcançado o mesmo sucesso que seu trabalho no teatro e na televisão, esses papéis demonstraram sua versatilidade e seu desejo de continuar explorando novas vertentes no entretenimento. Foi sua atuação na peça The Voice of the Turtle que se provou transformadora.
Desi Arnaz e o produtor Jess Oppenheimer a viram no palco e ficaram impressionados com seu talento natural para a comédia. Eles estavam procurando a atriz perfeita para interpretar Ethel Mertz em sua nova sitcom, I Love Lucy. Embora a personagem Ethel devesse ser mais velha e menos glamourosa do que Vivian realmente era, Desi acreditava firmemente que Vivian era a escolha certa, e ele estava absolutamente certo. Em 1951, estreou na televisão americana a série I Love Lucy e rapidamente conquistou o público em todo o país. A interpretação de Vivian como Ethel, Leal, engraçada, um pouco sofredora e brilhantemente reativa, a tornou instantaneamente uma das favoritas da audiência. A série se tornou uma das sitcoms de maior sucesso na história americana, permanecendo no ar por 7 anos de incrível popularidade. Mesmo após o término da série original, Vivian continuou a interpretar sua amada personagem. Em 1954, ela retornou como Ethel Mertz no programa Texaco Star Theater, onde atuou de 1957 a 1960. Ela estrelou o programa The Lucy Desi Comedy Hour, levando mais uma vez o humor e o carisma de Ethel para as salas de estar de milhões de fãs. Em 1960, quando Lucille Ball retornou à televisão com a nova série The Lucy Show, ela queria Vivian ao seu lado. A princípio, Vivian hesitou. Ela estava frustrada porque o público a chamava constantemente de Ethel, em vez de reconhecê-la como Vivian Vance. Por fim, ela concordou em participar do programa com a condição de que sua personagem se chamasse Vivian, e não Ethel. O pedido foi atendido, permitindo que ela se reinventasse, mantendo ao mesmo tempo a inegável química com Lucille Ball, que a essa altura já era uma de suas amigas mais próximas. Após o término de The Lucy Show, Vivian aceitou um papel no filme de 1965, The Great Race, uma comédia de grande repercussão que recebeu diversas indicações ao Oscar. Infelizmente, o filme não impulsionou significativamente sua carreira cinematográfica, que sempre fora um tanto secundária em relação ao seu sucesso na televisão e no teatro. De 1968 a 1972, ela fez participações especiais no programa seguinte de Lucille Ball, Here's Lucy, dando continuidade à parceria criativa de décadas que definiu grande parte de sua carreira. Ela também apareceu em vários outros programas de TV, incluindo The Red Skelton Show, Guest Ward, Home, Off to See the Wizard e a adorada sitcom Rhoda. Em 1972, ela emprestou sua voz ao especial de TV animado O Lorax, adicionando mais uma habilidade ao seu repertório. Nos anos seguintes, participou de outros especiais de televisão, como The Front Page, The Great Houdini e Getting Away from It All. Ela revisitou sua icônica personagem pela última vez no especial de TV Lucy Calls the President, onde interpretou Vivian, anteriormente Ethel, pela última vez. Sua última aparição na televisão foi em 1978, na série Sam, encerrando uma longa, rica e inesquecível carreira. A vida pessoal de Vivian Vance foi tão repleta de reviravoltas e capítulos emocionantes quanto as personagens que ela interpretou na tela. Ela se envolveu em diversos relacionamentos ao longo dos anos, e sua história amorosa inclui 4 casamentos, cada um marcando uma fase muito diferente de sua vida. Seu primeiro casamento, em 1928, foi com um jovem chamado Joseph Danick Jr. Na época, Vivian ainda estava construindo sua carreira, ambiciosa e ansiosa para provar seu valor como atriz. O casamento parecia um passo promissor rumo à estabilidade, mas as pressões do início da carreira e as realidades do amor jovem logo se mostraram difíceis de conciliar. Após 3 anos tentando equilibrar a vida familiar e sua crescente paixão pelo teatro, o casal se divorciou, deixando Vivian com uma lição precoce sobre os sacrifícios que sua trajetória continuaria a exigir dela. Em 1933, ela deu outra chance ao casamento, desta vez com George Koch. Nessa época, ela já estava mais estabelecida e confiante, mas o mundo do entretenimento continuava a levá-la por caminhos imprevisíveis. O casal permaneceu junto por vários anos, enfrentando altos e baixos pessoais e profissionais à medida que os papéis de Vivian se expandiam e seus compromissos se aprofundavam. Apesar de todos os esforços, o casamento começou a ruir sob o peso da agenda exigente dela e sua constante busca pela excelência. Por fim, o casal se separou em 1940, encerrando um capítulo de um relacionamento que teve momentos de ternura e tensões crescentes. Seu terceiro casamento, com o ator Philip Ober em 1941, durou quase 2 décadas e foi talvez o mais complexo e desafiador de todos.
À primeira vista, a profissão em comum parecia um elo natural, e os primeiros anos juntos foram repletos da empolgação mútua de trabalhar na mesma área. No entanto, com o passar do tempo, o casamento tornou-se cada vez mais conturbado. Suas personalidades entraram em conflito e as pressões de Hollywood, juntamente com as expectativas depositadas em Vivian durante seus anos em I Love Lucy, aumentaram a tensão emocional. Embora o casamento tenha durado 18 anos, o relacionamento esteve longe de ser fácil, e o divórcio em 1959 marcou o fim de uma jornada longa e muitas vezes dolorosa para Vivian. Contudo, o amor encontrou o caminho para ela mais uma vez. Em 16 de janeiro de 1961, Vivian Vance casou-se com John Dodds, um editor cuja presença calma e constante trouxe um novo senso de equilíbrio à sua vida. Com ele, ela encontrou uma parceria mais gentil e acolhedora do que qualquer outra que havia conhecido. Os dois se estabeleceram em um ritmo tranquilo em Connecticut, onde construíram um lar longe dos holofotes de Hollywood e do ritmo frenético da indústria do entretenimento. Foi durante essa fase mais calma que Vivian enfrentou um de seus maiores desafios pessoais, um diagnóstico devastador de câncer. Dodds permaneceu ao lado dela em todas as consultas médicas, em todas as noites de ansiedade e em todos os momentos de incerteza, tornando-se uma fonte de lealdade e força. A última entrevista de Vivian Vance se tornou um daqueles momentos na história de Hollywood que as pessoas ainda comentam com uma espécie de reverência silenciosa. Não era apenas mais uma celebridade sentando para relembrar a carreira ou divulgar um projeto. Vivian abriu seu coração de uma forma que raramente permitia ao público. E quando terminou, todos os presentes, desde os membros da equipe com os microfones até o entrevistador à sua frente, estavam com lágrimas escorrendo pelo rosto. A atmosfera naquela pequena sala era quase sagrada, como se todos soubessem que estavam testemunhando o último grande lampejo de luz de uma mulher cujo carisma e talento definiram uma era. Ela falou suavemente, mas com uma clareza inconfundível, refletindo sobre os momentos que moldaram sua vida. "Eu nunca esperei ser lembrada", disse ela. E a frase atingiu como um soco no estômago. Para alguém que fez parte de um dos programas mais icônicos da história da televisão americana, a vulnerabilidade daquela confissão fez a sala ficar completamente em silêncio. Ela descreveu sua trajetória, desde suas origens humildes no Kansas até a pressão avassaladora de Hollywood, admitindo que havia dias em que sentia que o mundo esperava que ela fosse Ethel Mertz o tempo todo. "As pessoas me viam como a amiga engraçada, aquela que resolvia os problemas", acrescentou. "Mas fora das telas, eu ainda estava tentando descobrir quem eu era." Era o tipo de honestidade que desvendava todas as camadas da fama e deixava apenas o ser humano por baixo. Quando falava de Lucille Ball, sua voz tremia de afeto. "Lucy salvou minha vida mais de uma vez", admitiu Vivian. E não era uma frase para efeito dramático, era a pura verdade. As décadas de risos, discussões, reconciliações e o laço profundo entre elas transbordaram em ternas lembranças. Ela se lembrou da primeira leitura do roteiro de I Love Lucy, quando percebeu que trabalharia ao lado de uma mulher que não era apenas uma artista excepcional, mas também alguém que a entendia como poucas pessoas haviam entendido. "Nós nos tornamos corajosas uma à outra", sussurrou ela. E até mesmo o entrevistador teve que desviar o olhar por um instante, piscando para conter a emoção. Mas nem tudo era nostalgia. Vivian falou abertamente sobre as batalhas que travou nos bastidores, com sua saúde, com as pressões da imagem corporal, com a solidão que se abate sobre os atores quando as luzes do estúdio se apagam. "As pessoas pensam que o riso resolve tudo", disse ela, "mas às vezes o riso é a única maneira de continuar." Ela não buscava piedade, queria que a verdade fosse registrada. Algo cru e significativo que demonstrasse que ela havia vivido sua vida com propósito, resiliência e amor. No final, suas forças começaram a vacilar, mas ela insistiu em concluir seus pensamentos. "Se eu fiz alguém se sentir menos sozinho", disse Vivian, "então fiz algo que valeu a pena." A simplicidade dessa declaração teve mais peso do que 1000 grandes discursos. Os presentes disseram que parecia que ela estava oferecendo um presente final, não para a indústria, não para seus colegas de elenco, mas para os telespectadores comuns que a acolheram em suas casas por décadas. Quando as câmeras pararam de gravar, não havia um olho seco sequer. Os técnicos, que normalmente mantinham expressões estoicas, enxugavam as lágrimas discretamente. O entrevistador, que havia preparado tantas perguntas, só conseguiu agradecê-la e segurar sua mão por um instante. Vivian abriu seu coração, e a verdade de suas palavras, gentes, vulneráveis e corajosas, envolveu a sala como um cobertor macio.
Sua última entrevista não foi apenas uma despedida. Foi um lembrete de quão profundamente uma única vida pode ressoar quando alguém escolhe falar honestamente, sem fingimento, sobre o que mais importava. E para aqueles que tiveram a sorte de presenciá-la, a lembrança permaneceu para sempre. Em 1977, Vivian sofreu um AVC que a deixou parcialmente paralisada. A saúde de Vivian deteriorou-se durante seus últimos anos. Ela faleceu em 17 de agosto de 1979.